Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar o último tema da série Da Reforma ao Adventismo. Vamos falar hoje sobre as 2.300 tardes e manhãs, dando a interpretação adventista explicada de forma simples e bíblica sobre a interpretação das 2.300 tardes e manhãs. Claro que a forma que eu vou apresentar não é a mais profunda. Se você tiver interesse nisso, temos que fazer outros vídeos, nos aprofundando mais em alguns temas. Mas vamos apresentar hoje a forma introdutória, mais simples. Primeiramente, eu gostaria de convidar você a ler a Bíblia em Apocalipse 14, 7, que diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus é um tema muito importante na Bíblia, e ele está intimamente associado à interpretação adventista das 2.300 tardes e manhãs. Poucas profecias bíblicas geraram tanta discussão quanto a que está contida em Daniel 8,14, onde diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para nós, como adventistas do sétimo dia, essa profecia aponta para um evento extremamente importante no plano da salvação, que foi consumado na cruz, mas que na vida das pessoas se consuma a partir do momento em que elas aceitam a Cristo, têm arrependimento e aceitam Cristo como o seu advogado, o seu intercessor junto ao Pai. Então, essa passagem, esse tema é muito importante, muito caro para os adventistas. Mas é claro, é um tema que sofre muitas críticas daqueles que são críticos ao adventismo. Muitos dizem que a interpretação adventista das 2.300 tardes e manhãs é exclusivista. Outros afirmam que só os adventistas creem nisso, por isso não seria válida a interpretação. E outros também, entre muitos outros grupos diferentes, dizem que, nesse aspecto, Daniel 8,14 já se cumpriu totalmente na época de Antíoco Epifânio. E nós vamos até citar alguma coisa relacionada a isso um pouco mais à frente no tema de hoje. Porque hoje eu quero, junto com você, estudar para respondermos a pelo menos 3 perguntas fundamentais. A primeira delas: o que a profecia das 2.300 tardes e manhãs realmente significa? Segunda coisa: como surgiu a interpretação adventista? Coisa até que já foi falada inicialmente no vídeo anterior, perdão. E terceiro ponto: qual o significado espiritual dessa interpretação para a vida do cristão hoje? Primeiramente, a interpretação das 2.300 tardes e manhãs que a Igreja Adventista tem hoje não começou com Ellen White. Uma das críticas mais comuns é que Ellen White criou a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, mas isso não é historicamente correto. A interpretação das 2.300 tardes e manhãs já existia mesmo antes do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diversos intérpretes protestantes utilizavam o princípio de Arame e esse tipo de interpretação. Entre esses intérpretes estavam reformadores protestantes, estudiosos puritanos, pregadores historicistas. O próprio William Miller, ou Guilherme Miller, chegou às suas conclusões estudando a Bíblia antes mesmo de conhecer Ellen White, se é que ele a conheceu. Provavelmente ele só ouviu falar dela. Na realidade, Miller começou a pregar na década de 1830. O desapontamento aconteceu em 1844. E Ellen White só começa a atuação pública depois do desapontamento, ou seja,
A base cronológica da profecia não foi criada por Ellen White. Ela surge do movimento Menelita e do estudo coletivo de vários pesquisadores bíblicos do século XIX. A questão do princípio de ano, que é fundamental para a interpretação de Miller das 2.300 tardes e manhãs, e posteriormente para a interpretação adventista, também é importante. Então, a interpretação adventista, ela mostra que as 2.300 tardes e manhãs, dentro do princípio de interpretação profético dia-ano, representaria 2.300 anos proféticos. Agora, por quê? Porque em algumas profecias simbólicas, a Bíblia utiliza o princípio de um dia representando um ano, e os principais textos que se referem a isso são o de Ezequiel 4:6 e Números 14:34. Nesses dois pontos diz que cada dia representaria um ano. Esse método também era utilizado por diversos intérpretes historicistas, antes sequer do Adventismo existir. O início para a profecia de Daniel 8:14, das 2.300 tardes e manhãs, para o santuário ser purificado, é o ano 457 a.C. Mas por que essa data? A interpretação de Daniel 8 se conecta com a de Daniel 9, especialmente quando se fala do decreto para a restauração de Jerusalém. Daniel 9:25 declara: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ali começa a profecia das 70 semanas. E na compreensão adventista também começa a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, como adventistas, entendemos que essa ordem corresponde ao decreto do rei Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém, que ocorreu no ano 457 a.C. A partir dessa data, quando contamos 2.300 anos à frente, chegaremos à data de 1844. E segundo a compreensão de Iran Edson, de que essa data, de 22 de outubro de 1844, era vista de acordo com o calendário judaico caraíta, a Igreja Adventista também interpreta dessa mesma forma. Agora, o que Miller entendeu quando ele fez a sua interpretação? Quando eu falei do calendário judaico caraíta, que fica entendido que quem chegou a essa conclusão foi Samuel Snow. Eu acho que foi o nome dele mesmo que eu falei. Eu acho que não foi de outra pessoa. Mas, se for de outra, entenda por Samuel Snow. Voltando aqui, Miller acreditava que o santuário representava a terra. Essa era a ideia dele. Então, ele concluiu que a purificação do santuário seria a purificação da terra na volta de Jesus. Ele inicialmente anunciou que isso ocorreria entre março de 1843 até março de 1844, não tendo uma data fixa. Quem fixou uma data foi Samuel Snow, fixando a data em 22 de outubro de 1844, de acordo com o calendário judaico caraíta. Só que Jesus não voltou. Esse evento, então, ficou conhecido, como falamos em temas anteriores, como o grande desapontamento. Agora, o que aconteceu após o desapontamento? Após 1844, os mileritas se dividiram. Falamos isso no vídeo anterior. Muitos abandonaram completamente o movimento. Outros passaram a espiritualizar a volta de Jesus. E um pequeno grupo continuou estudando a Bíblia. Nesse pequeno grupo estava Iran Edson. E ele concluiu que o erro não estava na data, mas no evento esperado. Ou seja, não era a volta de Jesus, mas a passagem de Jesus,
do lugar santo para o Santíssimo para começar a obra do grande dia da expiação no santuário do céu. E a partir do momento, com essa compreensão, uma compreensão baseada no livro de Hebreus, juntamente com o livro de Daniel, essa ideia ela foi mais refinada, mais estudada por esse grupo de novos crentes e se chegou à conclusão que ela era uma ideia correta, baseada em textos, por exemplo, como Hebreus 8, versos 1 e 2, que diz: temos tal sumo sacerdote, ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Agora, o santuário que é nessa compreensão? No Antigo Testamento existia o santuário terrestre, que foi feito de acordo com o modelo que Deus deu a Moisés, o modelo do santuário celestial. Esse santuário tinha 2 pavimentos importantes, lugar santo e santíssimo. E no dia da expiação, o sumo sacerdote então entrava no lugar santíssimo para realizar a obra especial de purificação. Isso estava descrito principalmente em Levíticos 16. A interpretação adventista então entende que o santuário terrestre era uma sombra, um símbolo, enquanto o celestial é a verdade, é a realidade. Em 1844, Cristo teria então iniciado a obra final de intercessão e juízo lá no santuário do céu. E essa doutrina ficou conhecida como juízo investigativo. Eu vou falar agora rapidamente sobre o juízo investigativo, e eu já falei no vídeo anterior. Se você quiser mais detalhes sobre esse tema, podemos fazer um vídeo talvez mais longo, falando só sobre juízo investigativo. Agora, o que é essa ideia? Esse termo ele pode parecer complicado, mas a ideia básica é bem simples. Nós, como adventistas, entendemos que antes da volta de Cristo ocorre um juízo celestial, baseado em textos, por exemplo, como Daniel 7,10, que fala que então assentou-se o tribunal para o julgamento. Também como 2 Coríntios 5,10, que diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, na visão adventista, Deus já conhece todas as coisas, mas o juízo demonstra diante do universo a justiça e a misericórdia de Deus pela humanidade. Isso nega a salvação pela graça? Pois essa é uma crítica comum quanto ao adventismo. A ideia de que o juízo investigativo destruiria a salvação pela graça. Mas nós, como adventistas, afirmamos exatamente o contrário. A salvação ela é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Como dizem em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O juízo não seria uma tentativa humana para conquistar mérito, mas a confirmação da obra de Cristo na vida da pessoa que já foi salva. Com relação ao Antíoco Epifânio, a ideia de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs ocorreu em sua época, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Mas quem foi Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio IV foi um rei seleucida do século II a.C., que dominou a região da Judéia. Ele perseguiu os judeus e profanou o templo de Jerusalém, oferecendo um porco no altar. Muitos estudiosos entendem que por isso ele profanou o altar. E a revolução de Judas Macabeus e seus familiares, ao retirar Antíoco Epifânio do poder, teria feito essa purificação. Mas há pontos fracos nessa interpretação. Primeiro, que nós podemos ver, desses pontos fracos está no alcance temporal, porque Daniel 8,17, ainda na mesma profecia de Daniel 8,14, diz assim:
porque isso se refere ao tempo do fim. Se as 2.300 tardes e manhãs se referem ao tempo do fim, como que Antíoco Epifânio estaria inserido ali? Não há como essas ideias se coadunarem. Daí você pode falar, mas se a profecia terminou em 1844, como é que então também estaria ali? Sendo que de 1844 para cá já passaram quase 200 anos. Estaria porque agora sim estamos nos últimos momentos da história da humanidade. Então, como adventistas, entendemos que esse lapso temporal demonstra que a profecia não se cumpre com o Antíoco Epifânio. Também a questão do período profético, 2.300 tardes e manhãs. Isso, na realidade, seria o período literal das ações de Antíoco. E a ligação com Daniel 9, conectado às 70 semanas, tendo um ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas, como falamos anteriormente, na restauração de Jerusalém. Nós vamos ver que as 70 semanas se enquadram nisso, principalmente no sacrifício do Messias na última semana. E aí isso faria com que as 2.300 tardes e manhãs extrapolassem muito o período da morte de Jesus. Então isso é uma doutrina exclusivista, o juízo investigativo, ou as 2.300 tardes e manhãs? Porque muitos dizem, só os adventistas creem nisso, então é exclusivismo. Mas a verdade é que a interpretação específica do juízo adventista, juízo investigativo, realmente é adventista. Mas o historicismo, o princípio diano, não são exclusivamente adventistas. Existem outros vários intérpretes cristãos que acreditavam da mesma forma. Por isso que aqui nós não vemos o exclusivismo adventista. O que nós vemos é que os adventistas resgataram uma ideia que outros cristãos já tinham no passado. Além disso, o adventismo tradicionalmente ensina que Deus possui filhos sinceros em todas as denominações. Não é a placa de igreja que salva, mas é a graça divina. Por isso também a ideia não é exclusivista. Agora, o significado espiritual das 2.300 tardes e manhãs. Vamos nos voltar agora para a última das perguntas que fizemos lá no começo desta aula. Qual o significado espiritual para a profecia hoje? Na interpretação adventista de Daniel 8,14, nós vemos que ela aponta para o ministério contínuo de Cristo no santuário celestial, aponta para a realidade do juízo e também aponta para a proximidade da volta de Jesus. O capítulo 14 de Apocalipse une o Evangelho com o juízo, com a adoração a Deus e com preparação espiritual. Então, nós temos uma aplicação prática que demonstra que a mensagem das 2.300 tardes e manhãs, ela é uma mensagem profética que não pretende gerar medo, mas sim levar as pessoas a confiar mais em Cristo, a viver uma vida de arrependimento, a permanecerem vigilantes quanto ao período da volta de Jesus, ao esperarem a volta de Jesus. E Cristo é apresentado nesse contexto de Daniel e Apocalipse como nosso advogado, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote e nosso futuro rei, trabalhando sempre em favor do ser humano para a sua salvação. Por isso, para concluir, a interpretação adventista das 2.300 tardes e manhãs, como nós já vimos nesse vídeo, surgiu de pelo menos 3 fatores importantes. Primeiro, o movimento milerita. Segundo, a interpretação historicista protestante das profecias. E em terceiro lugar,
de um estudo acurado dos livros de Daniel, Apocalipse e Hebreus, um aprofundamento nas profecias presentes nesses livros. Por isso que os adventistas entendem que desde 1844 Cristo realiza sua obra final no santuário celestial. Isso não quer dizer que foi a primeira vez que ele entrou no Santíssimo foi em 1844. Se você quer um estudo sobre isso, escreva aí, fale comigo e faremos um estudo sobre quando Cristo entrou no santuário. Também a Igreja Adventista entende que a humanidade vive hoje nos momentos finais da história, antes da volta de Jesus. Então, mais do que uma discussão sobre datas, a profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta para uma verdade central, fundamental no cristianismo, que Cristo continua atuando em favor da humanidade e que ele breve voltará. A grande questão é: você está preparado para a volta de Jesus? Sabe que Deus quer a tua salvação. Cristo morreu na cruz por isso. Eu espero de todo o coração que você se coloque nas mãos de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e, pela graça, esteja preparado para encontrar com teu Deus. Que Deus te abençoe.